na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Aleluias. Hoje está bastante quente, né? Aleluias. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela traz edificação sobre as nossas vidas e é nela que a gente deve meditar, amém? Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Vamos ler a palavra de Deus. Pode permanecer sentados mesmo, nós já oramos e Deus vai trazer graça e luz sobre as nossas vidas em o nome do Senhor Jesus. Veja bem o que diz a palavra: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós e não ambiciosos de coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu o recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Glória a Deus. Aleluias. Amados, a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz direção para as nossas vidas e nos ensina alguns princípios com relação uns aos outros. Como eu me devo me comportar diante do irmão? Qual deve ser a minha ação diante do irmão? Estando ele certo ou errado? A Bíblia nos dá todas essas direções para que possamos viver uma vida cristã bem-sucedida. Este texto, ele é um texto que, para mim, é um dos textos mais ricos da Bíblia. Toda a Bíblia ela é muito rica, desde Gênesis até o Apocalipse. Mas esse texto é um dos textos de suma importância na vida cristã, bem como muitos outros. E ele, então, nos fala a respeito de princípios importantes na vida cristã, na vida do servo de Deus, na vida da serva de Deus, que são coisas que nós precisamos despertar para colocar em prática, porque nós já sabemos que é isso, já sabemos que funciona assim, já sabemos que a coisa acontece desse jeito, mas nós precisamos ter, de acordo com a palavra de Deus, a graça de suportar uns aos outros. Não tem como vivermos em comunidade, amados, se não tivermos a
hombridade, se não tivermos disposição de suportarmos uns aos outros. E quando a Bíblia fala de suportar uns aos outros, você está com a sua Bíblia aberta aí? Isso que eu estou falando a respeito do versículo 1 do capítulo 15 de Romanos. Diz assim, ó: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Veja só, muitas vezes nós cristãos, que estamos aí participando dos cultos, celebrando a Deus, adorando o Senhor, exaltando o Senhor, participando da ceia, né? Participando de tudo, todos os eventos da igreja. Quando chega um irmão com a sua fragilidade, com a sua fraqueza, com a sua debilidade espiritual, às vezes nós não temos estrutura para suportar esse irmão. E a Bíblia então ela está nos ensinando que nós devemos suportar as fraquezas do fraco. Devemos ter a humildade de suportar esse irmão, ainda que ele esteja errado, ainda que ele pecou, ainda que ele caiu, ainda que ele vacilou, ainda que ele não está vivendo ainda segundo o padrão do santo. Nós, que já somos maduros, precisamos aprender a suportar os mais fracos. Talvez seja hoje um dos erros mais grandes na vida da igreja cristã, a falta de suporte para suportar os problemas, os erros dos irmãos. E quando o irmãozinho mais fraco cai em pecado, quando o irmãozinho mais fraco leva uma esbofeteada do inimigo, de repente muitas pessoas já pegam o nome do irmão, já leva para a lama, já leva para a sarjeta, já leva para as esquinas e enfermenta, destrói, pega aquele que já está ferido e entrega para os lobos. Amados, um dos deveres da igreja cristã é aprender a suportar uns aos outros. Já pensou? Quando fala de suportar, eu tenho as minhas indiferenças, você tem as suas indiferenças. Aí em determinadas áreas você diz: eu não suporto o pastor Bento. Mas o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Se Deus me colocou aqui e você se acha forte, então você vai ter que pedir a graça a Deus para te suportar até Jesus voltar. Porque eu confesso para os irmãos que eu não tenho nenhum desejo de mudar de Itapuranga. Nenhum. Isso é fora dos meus projetos, dos meus planos. Quero colocar a igreja em todo o Brasil. Quero que Deus use homens de Deus para estar pastoreando a igreja de milhares de pessoas em toda essa nação. Mas eu pretendo continuar com raiz em Itapuranga. A não ser que o Espírito de Deus chega Bento, estou colocando no estilingue e vai. Aí não tem jeito, aí dá com os burros na água. Eu não sou bobo, tem que aprender a ouvir. Você entendeu? Mas aí eu sou carnal, sou homem como os irmãos. E aí, irmãos, vai ter momento que eu vou estar aqui na frente como um leão, valente, guerreiro, defendendo os irmãos, profetizando, te abençoando. Mas como eu sou homem, eu também tenho falhas. Como eu sou homem, eu também tenho problema. Como eu sou homem, eu também passo as minhas dificuldades. Como eu sou homem, também tem dia que eu não tenho dinheiro. E no dia que você está dinheiro, às vezes você não tem dinheiro, às vezes você está triste, está abatido, tem conta para pagar. Como eu sou homem, tem dia também que eu estou doente. Como eu sou homem, tem dia também que eu estou nervoso, estou bravo, Tem dia também que o meu espírito de homem está dizendo: não, se eu pudesse pegar aquele lá, eu estrangulava ele. Eu não posso estrangular, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar desse mesmo jeito. A Bíblia diz que eu tenho que suportar o irmão. E aí que a gente vai aprendendo uns com os outros, porque Deus vai nos edificando, Deus vai nos preparando como igreja, para que possamos eternamente morar com Ele. Mas esse preparo é aqui. É aqui. E Deus vai usar pessoas como eu e você para estar nos edificando. É nas nossas falhas, nas nossas indiferenças, que nós vamos aprender a viver em comunidade aqui na terra, para que possamos eternamente vivermos com o Senhor lá no céu. Amados,
Não tem como eu querer morar no céu se eu não tiver condição de viver com o meu irmão aqui na terra. Não tem como. Isso é fora de cogitação. Existe um bloqueio nisso aí. As pessoas que querem morar com Deus, mas ele não tem condição de suportar o irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E veja bem, então o primeiro ponto básico que eu quero comentar com os irmãos nessa noite é a necessidade que nós, como igreja, temos de suportar uns aos outros, principalmente, amados, os mais fracos. Principalmente, o irmãozinho está lá todo dia, você luta, você ama, você abençoa, você profetiza, você ora, você visita, você vai na casa dele, de repente ele está lá embaixo, o astral dele. Mas mesmo assim, nós precisamos continuar suportando para a glória de Deus. Um outro ponto importante, ainda logo no versículo 2 do 15, diz: portanto, cada um de nós agrada o seu próximo no que é bom para a edificação. Cada um de nós agrada o seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Nós precisamos ter essa compostura de aprendermos a agradarmos uns aos outros. O que eu estou fazendo? Eu estou agradando o meu irmão? Eu estou agradando? A Bíblia diz que eu tenho que procurar agradar. Não é agradar o caboclo quando ele quer fazer farra, fazer festa, cair na gandaia, nada disto. Mas naquilo que serve para a edificação. Aí a Bíblia diz que eu tenho que agradar o irmão. Entendeu? Por quê? Porque serve para edificação. Está edificando o corpo. Veja bem, segundo, ou melhor, terceiro, ainda no versículo 15, capítulo 15, versículo 7, acolhei uns aos outros. Acolhei uns aos outros. Olha só, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Acolher uns aos outros da mesma forma que Cristo nos acolheu. Amados, a igreja, ela não pode excluir ninguém. A igreja não pode excluir ninguém, ela não pode fazer exceção de pessoas. Ela tem que estender a mão a todos, ela tem que ajudar a todos, ela tem que amar a todos de igual modo. Diante de Deus não existe nem a pessoa A nem a pessoa B, todos são iguais. Quando o assunto é relacionamento com Deus, é comunhão com Deus, é vida com Deus, é transformação. Deus vê o mundo da mesma forma. Deus não vê ninguém nem mais santo, nem mais imundo. Deus vê todos necessitados da glória de Deus. Agora, quando nós vamos melhorando, aí então Deus vai nos honrando. Então, o terceiro ponto é que nós devemos acolher uns aos outros. Chega o irmão, ele está necessitado, ele está passando dificuldade, aí eu tenho condição de ajudar o irmão, eu tenho que ajudar. Embora tem muita gente que você ajuda, você nunca vai ter retorno. Sempre foi assim. Você nunca vai ter retorno. E aí, se ele voltar pedindo ajuda, ajude de novo. Aí. Ajude de novo. Às vezes a gente ouve nos bastidores e há um clamor de amor na vida da igreja cristã hoje. Um clamor muito grande. Muita gente diz: não, a igreja tem que amar mais. Às vezes, quando você vai ministrar, quando você vai falar sobre o amor, não, mas a igreja não está amando. Irmão, quem é a igreja? Quem é a igreja? Hein, amados? Somos nós.
A igreja não é um pastor. A igreja é um conjunto de pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Então isso significa que se eu acho que a igreja deve amar mais, eu como membro da igreja, eu tenho que me dispor para amar mais. O que é que eu tenho feito em prol da edificação? O que é que eu tenho feito em prol deste amor mais tanto desejado, tanto falado, tanto requerido? O que é que eu tenho feito? Eu tenho ouvido. Tem hora de colocar em prática, né? E às vezes quando a coisa parte para esse lado, a cobrança parte, e geralmente o foco é o pastor, né? A igreja não está amando, o problema é o pastor. A igreja não está fluindo, o problema é o pastor. O louvor não está fluindo, o problema é o pastor. A igreja não está crescendo, o problema é o pastor. Mas às vezes a pessoa nem não conhece o pastor, amado. Aí começa a abrir o mundo espiritual e amaldiçoar a vida do coitado do pastor, né? Ele nem não conhece, nem não sabe o que o pastor está fazendo. Eu quando o assunto é amor, eu gosto de ver a coisa na prática. Prática. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vou fazer uma convocação e depois eu vou fazer uma pergunta. Esse tempo atrás, eu estava na praça da cidade. Aí de repente chegou uma irmã, membro da igreja, chorando. E ela disse: pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, porque o meu filho foi preso e eu preciso de tantos mil para tirar o meu filho da cadeia. Eu preciso de tantos mil para tirar o meu filho da cadeia. Aí, eu como crente, como servo de Deus, como considerando aquela irmã ligada no meu corpo, comecei a sentir a mesma condição que aquela mãe estava sentindo. O mesmo desespero, né? As mesmas afrontas, tendo o mesmo sentimento. Aí, irmã, vou ajudar a senhora. Fui lá, peguei o dinheiro, digo: vai lá, deposita na conta, tira o seu filho da cadeia. Agora a minha pergunta é a seguinte: você acha que isto é o quê? Isto é amor? Interesse pessoal? Sabe o que é isso? Será, sem julgar ninguém, será que um outro pastor da cidade faria isso? Enfiaria a mão no bolso, pegaria aquela quantia de dinheiro, que não era pouca, e depois que você chegar em casa, não poder comentar nada com a família, para não criar problema no casamento, né? Aí de repente passa o tempo, tá? A esposa descobre por causa do cheque. Entendeu? Então, irmãos, a vida cristã é isso aí. A Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Colocar a nossa vida em risco por causa do irmão. É o que eu fiz ali, nessa situação. Eu não estou compartilhando com os irmãos isto para me engrandecer, não. Eu estou dizendo para os irmãos que quando você tecer um comentário com relação se alguém amou ou deixou de amar, você tem que procurar conhecer a pessoa. Tem que procurar o que essa pessoa está fazendo, o que ele já fez, qual é a disposição dele para ajudar alguém. O que ele tem feito? Talvez não está fazendo algo numa área de uma forma visível aos seus olhos, mas está atuando em outra área. Talvez aquela área que está na sua frente não é para ele atuar, talvez é uma área que Deus colocou diante de você para resolver aquele problema daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que às vezes nem membro da igreja é. Às vezes você não tem o discernimento de Deus, aí fala: não, a igreja tem que amar mais, está havendo um problema aí, a igreja que tinha que resolver. Irmão, na real, você é a igreja. Você é a igreja.
E aí, eu resolvi aquele problema, o irmão saiu da cadeia. Passou-se o tempo, perdi toda a família na igreja. Todinha. Como vocês acham que eu me senti? Um peixe fora d'água. Quer dizer, rapaz, eu sacrifico a minha família, eu sacrifico em determinado momento a minha vida financeira, invisto numa família, eu demonstro o meu amor, o meu carinho, a minha preocupação. E de repente uma família grande saiu da igreja e não deu nem satisfação. Mas nós temos que correr esse risco. Nós temos que correr. Amados, amar é colocar algumas coisas básicas em prática. Amar e socorrer o irmão. Nós vimos aqui que nós precisamos acolher essas pessoas, ainda que eles não vão dar retorno. Nós precisamos acolher a pessoa. Eu cheguei para um rapaz que trabalha comigo lá agora, esses dias, está lá mexendo na roça. E ele tentou fazer uma área na casa dele lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei com dó. Porque ele pegou o tijolo que ele tinha, levantou 3 paredes. E as paredes ficou assim, ó. Tá vendo isso aqui? Não estou mentindo não, vou tirar foto depois. Eu vou mostrar para os irmãos. Se ele não desmanchou ela hoje. Desse jeito mesmo, a curva dá mais ou menos isso aqui, ó. As 3. Aí quando eu entrei lá para chamar ele para ir para a chácara, eu falei para ele, irmão, se você não ficar ofendido, eu vou fazer um desafio para você. Põe esse trem aqui no chão, e na hora que você pôr no chão, me chama aqui que eu vou levantar essa parede para você. E eu já sabia que ele estava sofrendo com aquela situação. Todo mundo que chegava lá, os colegas rindo dele, tá? Eu digo, não vou te ajudar. Não sei. E aí ele disse, não, amanhã eu vou pôr esse trem no chão então. Não sei se pôs, mas se pôs agora eu tenho que levantar. E se existe uma coisa que eu fiz um compromisso de não trabalhar nem para mim mais, é de pedreiro. Entendeu? Mas eu vi aquela situação, diga aqui, existe uma oportunidade de entrar o evangelismo, de entrar de forma diferente. É para isso, irmão, que nós temos que atentar. Eu tenho um problema, então, se eu tenho condição de solucionar esse problema, embora eu não estou mais na área, mas eu sei solucionar. Gente, o que custa eu ir lá e dar 2 dias de serviço para esse cara lá na colher de pedreiro mesmo? Entendeu? E resolver o problema dele, todo mundo chegar, rapaz, como ficou bonitinho agora, né? Aí, que bênção! E ele ficar alegre, a esposa ficar alegre. O que custa? Isso, irmãos, é a prática daquilo que nós temos aprendido. Esse dia para trás, um irmão que nós estamos trabalhando com ele, estamos procurando discipular e tá, chegou e disse, a minha lavoura está com um problema. Aí vai eu para a lavoura do irmão. Quando chego lá, aí ele disse, não, é porque a terra tem muito cupim, tá, e vai. Aí quando eu cheguei lá, eu digo, irmão, não é cupim, o problema aqui é outro, né? É outro problema. Arranca uma muda de pimenta para mim. Ele arrancou uma. Digo, mais uma para mim confirmar. Arranca outra. Eu digo, não é cupim na terra, não tem nada disso. Só que suas mudas não prestam mais. Depois de ter plantado 1.300 mudas de pimenta, eu digo, não presta, infelizmente, estão condenadas. Mas aí fazer o quê? Ele tinha outras mudas. E eu digo, olha, sábado cedo eu vou estar aqui juntamente com um grupo de pessoas para nós plantarmos a sua pimenta de novo. Vamos plantar novamente. Amados, isso é exercer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Não é ver o irmão morrendo, o irmão sofrendo e não fazer nada. Entendeu? Tirei os peões lá da minha lavoura. Vamos para lá no sábado, quando foi 11 horas, a pimenta do irmão estava tudo plantada. Está lá hoje, pegadinha as pimentas. Deu um probleminha, mas vai recuperar, né? Hoje eu fui lá ver. Ainda estou
dando aquela de agrônimo ainda, né? Eu vou acompanhar, irmão, vou dar assistência. Irmão, aí hoje, deu um problema, o irmão liga para mim: pastor, como é que faz isso aqui? Né, pega o carro, vai lá para casa, a gente fica 1, 2 horas conversando, e conversa sobre tudo, sobre todas as coisas. É assim que funcionam as coisas. Não é simplesmente a gente abrir a boca e dizer falta isso, falta aquilo. Irmão, se falta, o nosso Deus é um Deus provedor. Só que existe coisas que não é Deus que vai prover, é eu e você. Somos nós que vamos prover como cristãos. É aí que a igreja vai fazer a diferença. Às vezes a gente faz algumas coisas que mais tarde acaba ferindo a gente, mas temos que fazer. Esse tempo atrás, deixa eu contar isso aqui para os irmãos também a nível de experiência que a gente vive no ministério. E eu acho que os irmãos é maduro para entender isso. Eu fiz uma coisa esse tempo atrás, por exemplo, se a igreja reunisse, quisesse me tirar da igreja, me tirava pelo que eu fiz para ajudar um irmão. É aí, irmão, que está a diferença. Você coloca a sua vida em risco para ajudar as pessoas. A missão pastoral é esta. Enquanto eu tive as mesmas necessidades e não fiz o que eu fiz pelo irmão. Entendeu? Quando eu necessitei, eu fui para o cheque especial. Fui pagar juro. O irmão necessitou. Eu cheguei para o tesoureiro da igreja e disse: irmão, eu sei que não posso fazer isso, mas pega tantos mil do caixa da igreja hoje, porque a igreja não está precisando desse dinheiro nesses dias, e ruma para esse irmão cercar esse negócio. Foi lá, arrumou, tinha autorizado, assumi. Se a cabeça fosse cortada seria a minha, né? Foi lá, resolveu o problema do irmão. Agora fiquei sabendo que o irmão saiu da igreja. Falta de gratidão da parte do irmão. Mas a minha função pastoral, até além, eu fiz. Na hora que o irmão chegasse e o pastor não apoiou, digo: ô, irmão, não seja ingrato, meu amado. Eu coloquei o meu ministério em risco para te apoiar. Então, amados, vamos mudar isso um pouco na vida da igreja. São coisas simples que às vezes você pode ajudar o irmão, né, a resolver um problema que está lá sufocando, está destruindo a vida dele. E está, né? Ontem, por exemplo, eu peguei a turma de novo, fomos ajudar outro irmão. Certo? Então é assim que funciona. Um dia de serviço, 2 dias de serviço, que você, às vezes você não tem condição, mas investe de uma outra forma, e assim você vai estar acolhendo para a glória de Deus em o nome do Senhor Jesus. Vejam bem, ainda no 15, que 27 fala exatamente a respeito disso: ajuda ou ajudar uns aos outros. Veja aí o versículo 27 do 15. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Portanto, os gentios foram participantes dos seus bens espirituais. Deve eles também ministrar-se os temporais. Então nós precisamos, se nós temos condições de ajudar, vamos ajudar as pessoas. Se vai ter um espírito de gratidão ou não, isso é problema da pessoa com Deus. Gente, esse tempo atrás eu fiz uma coisa aqui na igreja. Veja só o que eu fiz. Infligi mais uma coisa para ajudar um caboclo que nem membro da igreja não é. Eu convidei ele várias vezes para vir para a igreja, ele não veio, tá? E chegou aqui e disse: olha, lá em casa hoje não tem arroz, lá não tem óleo, não tem leite para os meninos, não tem farinha, não tem tomate, não tem nada. Lá nós está tudo na miséria. Eu disse: gente, o que eu vou fazer com esse homem? E ele me pegou assim numa hora que eu estava desprevenido. Aí eu sabia que tinha algumas coisas na cozinha, da igreja, só que eu não tinha chave para abrir lá. Aí eu saltei a parede ali, dá 2 metros e pouco, saltei a parede, fui lá, peguei algumas coisas básicas. Esse caboclo não vai sair daqui, chegar na casa dele e falar para o filho dele que não achou nada para comer. Fui lá, fiz uma mini cesta, né?
Entreguei para ele, igual, irmão, vai na paz, que Deus te abençoe, e eu vou providenciar uma cesta boa para você. Depois você passa aí. Você não vê que ele voltou? Voltou. Ele voltou. E quando ele voltou, a irmã Cida, que é a zeladeira da igreja, falou para ele: espere aí que eu vou arrumar a cesta para você. Foi lá para arrumar a cesta para ele. Quando ela volta para entregar a cesta para ele, você não deve ver que o homem tinha ido embora. Só que não foi embora de qualquer jeito. Roubou o celular dela e foi embora. Vazou. Mas a nossa parte nós fizemos. Irmãos, igreja é isso aí. Você não sabe quem você está ajudando. Você tem que continuar ajudando. Ah, não vou ajudar porque estava ajudando um cara e o cara chegou aí e roubou o celular da irmã. Não vou ajudar porque ajudamos, o cara não filmou na igreja. Não vou estender a mão por causa disso, por causa daquilo. Não existe isso nem aquilo, amados. Como igreja, ninguém pode nos tirar da visão. Nós não podemos perder o foco, que é esse amor cristão lindo e maravilhoso, gostoso de viver. Não importa se vamos ser correspondidos ou não. Isso não importa. Orar uns pelos outros é um dos deveres da igreja. Cobrir a vida espiritual, ainda aí no 15:30. Veja bem: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Isso é o pedido de Paulo. Eu só estou pedindo a vocês: combate comigo, ora comigo, enfrenta um mundo espiritual comigo, me ajuda nessa causa, me ajuda nessa situação. Ele estava dizendo: olha, não me deixa sozinho, eu sou necessitado da oração de vocês. Isso é igreja. O irmão está com dificuldade, o irmão está com problema. Amados, essa semana, de sexta-feira passada para cá, quinta-feira para cá, eu passei uma das semanas mais difíceis da minha vida, na minha saúde. Arrumei uma virose diabólica, que misericórdia, ou trem ruim, credo, mas vai passar mal, foi difícil, e eu louvei a Deus, porque aí eu vi a funcionalidade da célula. Os irmãos da célula indo lá em casa, orando, ministrando, ligando 2 vezes por dia, o discipulado, o pessoal do discipulado ligando: pastor, como é que está? O senhor melhorou? Como é que está aí? O que está acontecendo? Entendeu? Então a gente vê que muitos irmãos estão fazendo isso, estão preocupados. Isso é igreja. Quando eu vi a célula agindo dessa forma, eu digo: gente, mas quem pensou? Porque se vocês vão chegar na minha célula, a minha célula é uma célula assim de pessoas idosas, pessoas que têm dificuldade de leitura, mas eu louvei a Deus pela reação dos irmãos, quando viram a minha situação. Eles então entraram em ação para nos ajudar no mundo espiritual. Isso é importante. Quando você se levanta para ajudar alguém, demonstrar que você está ali e quer abençoar, você pode ter certeza que essa pessoa será abençoada em nome de Jesus. Então Paulo disse: olha, vocês orem por mim, roga por mim, ajuda-me. Eu estou necessitado da oração de vocês. Aqui cada um de nós necessitamos da ajuda, da oração de uns dos outros. Precisamos do apoio espiritual. Existe muita coisa que eu dou conta de vencer sozinho, mas em determinadas áreas eu não vou dar conta. É aí onde cada pastor tem que entrar do meu lado, cada evangelista, cada presbítero, cada diácono, cada diaconisa, cada líder de célula. Porque, irmãos, nós estamos em batalha espiritual. Nós estamos em batalha espiritual. É uma guerra. Mas em nome de Jesus, o perdedor será o diabo, e nós vamos vencer para a glória de Deus. Vamos vencer, porque em Cristo Jesus nós já vencemos.
Aleluia. E para orarmos nesta noite, Romanos 10, melhor, 12, 10, um dos versículos que nós lemos nessa noite: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Aleluia. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Aleluia. Se eu fizer para você nessa noite a seguinte pergunta: irmão, o que é amar? Que definição você daria de amor? Ah, pastor, eu falo para todo mundo que eu amo todo mundo. Sabe que seria o suficiente? É importante as pessoas saberem que a gente ama eles. Mas amar, irmãos, é você ter disposição de dar algo para alguém sem pensar em receber nada de volta, sem pensar em ser retribuído. Talvez o grande problema na vida de muitas pessoas de nunca exercitar o amor é porque quando ele vai praticar o amor, ele já está pensando quanto que ele vai receber, quanto que ele vai ganhar por isso. Aí ele não faz, porque na maioria das vezes a gente não ganha nada. Nada. Nossa, quantas lutas eu já tive, quanta gente que eu já ajudei. Teve uma época do meu ministério que tinha meses que eu enfiava a mão no bolso, dava 4, 5 cestas para pastores. Teve um período da minha vida que muitos deles viraram as costas para mim quando viam na rua, nem me cumprimentar, não cumprimentavam. Mas eu não fiz para eles, fiz para Deus. Eu não fiz esperando receber alguma coisa deles. Então, daí o nosso pago, a nossa recompensa vem do Senhor. E é dessa forma que nós, como igreja, precisamos pensar, precisamos agir. Quantas vezes eu estava no campo missionário e eu vi o pastor de terno, gravado, sapato engraxadinho, e a esposa dele com aquela chinelinha lá que estava toda remendada, caindo nos pedaços. Eu chegava nos dois, enfiava a mão no bolso, dava um dinheiro para o pastor. Nunca dei dinheiro para a esposa do pastor, com exceção uma irmã uma vez que eu tive que dar porque a criança dela estava passando mal. Dava o dinheiro para o pastor na frente da esposa dele e falava: pastor, estou te dando esse dinheiro aqui, mas esse dinheiro não é para você, esse dinheiro não é para a igreja, esse dinheiro é para você investir na vida da sua esposa. Investe na vida dela, ela merece. Irmãos, isso é ver uma situação e procurar resolver, deixar a irmãzinha lá mais alegre, diante das irmãs na igreja, para ministrar, para orar. Igreja é isso aí. Nós temos que aprender a participar. Tem um problema? Então vamos resolver o problema. Se eu não der conta de resolver, então vamos procurar ajuda. Eu acho importante a visão celular e do discipulado por causa desse tipo de coisa. Nós vamos custar a chegar lá. É um caminho longo para chegar. Mas na visão do discipulado existe uma hierarquia gostosa que, por exemplo, eu estou discipulando alguém, ou lá na célula. Vamos usar a célula, que os irmãos estão mais familiarizados com a célula já. Aqui na célula tem um problema, que o irmão está passando necessidade de boca mesmo, necessidade de boca. Mas todo mundo na célula também tem a sua dificuldade. Aí não deu conta de resolver o problema e colocar o pão na mesa do irmão. Aí o líder de célula vai então procurar o seu superior, que na maioria das vezes é um diácono, um presbítero, vai depender da situação,
expor a situação para ele, porque é feito um trabalho dentro da Visão Celular de arrecadação de mantimentos para suprir essas necessidades. E quando uma célula arrecada muito, então vai para aquela base. Tá? E se não tiver ali, aquele irmão pega aquela situação então e leva para a igreja. Quando chega lá na igreja, tem que ser solucionado. Se o departamento da igreja que cuide dessa situação não tiver como solucionar o problema, o caixa da igreja tem que solucionar. Se o caixa da igreja não tiver como solucionar, ainda que o pastor não receba o seu salário todo, mas o irmão não pode estar com a barriga grudada na espinha, ela tem que estar cheia. Irmãos, isso é igreja. Isto é igreja. Nós não podemos pensar só em nós mesmos. O texto que nós lemos fala sobre tudo isso, mas eu tenho que parar agora, porque eu não quero ser muito intenso, pelo o fato de estar muito quente, entendeu? Então o versículo 10, olha: amai-vos cordialmente uns aos outros, um amor verdadeiro. Olha, para nós orarmos, quando você falar para alguém que você ama essa pessoa, você está dizendo com ele: eu estou fazendo uma aliança de amor com você. E a aliança não pode ser quebrada de qualquer jeito. Você fez um compromisso ali com aquela pessoa. Então ama verdadeiramente. Procura, sem nenhum interesse próprio, suprir a necessidade dessa pessoa. E aí, irmãos, você vai ver quanto a sua vida vai mudar. O que vocês acham? Vocês acham que eu acho que a igreja deve amar mais? É claro que eu acho. Claro que eu acho que a igreja deve amar mais. Você acha que eu acho que a igreja deve ser uma igreja mais fervorosa? É claro que eu acho. Vocês acham que eu acho que a igreja deve ser uma igreja mais participativa dos cultos da igreja? Que tem irmãos que ficam 3, 4 semanas sem vir no culto. Irmãos, eu acho. É por isso que eu estou aqui toda semana. Que eu acho isso, eu creio nisso, eu concordo com isto. E é dessa forma, irmãos, é dessa forma que as coisas acontecem. Esse dia para trás, um irmãozinho chegou e disse: olha, pastor, tem um obreiro na igreja lá, disse que a igreja está acabando. E o irmão, está mesmo, porque ele já tem mais de mês que não vai na igreja. Aí acaba mesmo. Se um obreiro fica 30 dias sem vir na igreja, uai, como que ele quer que a igreja cresça? Se ele foi constituído por Deus para trabalhar, para batalhar no mundo espiritual, para fazer a igreja crescer, amados. É aí que vai fazer a diferença. Você não ouve esse tipo de comentário das pessoas que estão firmes no Tadel, das pessoas que estão na oração, das pessoas que estão na escola bíblica dominical, das pessoas que estão aqui todo domingo à noite, mas aquele que vem esporadicamente, ele sempre vai ter algum comentário maldoso, porque ele acha que no dia que ele vir na igreja, todos os membros da igreja teriam que estar presentes para ele dizer que a igreja está boa. Que dia que nós vamos conseguir isso, amados? Reunir todo mundo. Eu já tentei até matando vaca, nunca consegue. Não consegue. Pode fazer o que você quiser, você nunca vai conseguir pegar toda a igreja junto. Então, a igreja geralmente ela divide em 2, 3 grupos, né? E aqueles grupos vão fazendo rodízio. Um participa de um culto, outro participa do outro, outro participa do outro. Aí chega aqueles irmãozinhos assim: ah não, a igreja está acabando. Ah, irmão, maturidade faz parte do reino de Deus, faz parte do amor. Quando você libera esse tipo de palavra, você comentou com alguém mais fraco do que você, tá? Ó, acorda, desperta. Eu sei hoje exatamente quantos membros nós temos na igreja. Sei a forma de cada um participar, dos irmãos que vêm de 15 em 15, de 30 em 30, de 3 em 3 semanas,
aqueles que vêm todo domingo, chovendo, fazendo sol. Eu sei, eu tenho um controle disso. Então, quando alguém chega para mim, pastor, a igreja está acabando. Eu digo, irmão, por que você fala que a igreja está acabando? Eu tenho o controle da igreja na mão. Sei quem saiu, quem deixou de sair, quem está saindo. Sei tudo, irmão. Tá? Então, esse tipo de coisa, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: olha, esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, eles não me afetam, porque não são verdades. Não são verdades. Deus, ele é tão bom. Por exemplo, para muita gente que chegasse aqui hoje, um irmãozinho que está aí há 30 dias sem vir na igreja, aí ele chega, nós estamos com um grupo assim, bem resumido hoje, né? Está aí, falei, a igreja está acabando. Você entendeu? Aí, existem algumas coisas que você mede isso aí. O que é que leva você a medir a maturidade da igreja? O conhecimento que você tem com cada irmão, você passa a conhecer de quanto em quanto dia cada irmão vem na igreja, e a questão também financeira da igreja. Deus tem nos honrado nesta área. Tá? Mesma coisa, mantém, mesma coisinha, suprindo as necessidades. Nunca sobrou muito, mas também nunca faltou. Entendeu? Então, nós estamos vendo Deus agindo em nome de Jesus. O meu assunto é: amai-vos uns aos outros. Se nós procurarmos praticar, Deus vai nos honrar em nome de Jesus. Irmão, não deixa ninguém, membro da igreja, padecendo do seu lado. Procura ajudar esse irmão. Se você não der conta, corre atrás de ajuda. Venha, fala comigo, fala com um dos pastores, fala com um outro obreiro, peça ajuda, né? Esse dia para trás, o pastor Edivair disse: olha, eu vou falar lá na assistência social para fazer uma cesta para uma irmã lá. Aí eu digo: pastor, faz de outra forma. Pega essa situação, envolve a sua célula, leva a célula a amar, leva a célula a ver as necessidades dos irmãos. Não é tudo que eu vou sair correndo despegando na assistência social da igreja. Se cada irmão levar 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, você faz uma cesta boa para resolver o problema da família, e todo mundo vai se sentir feliz por ter ajudado alguém a sair de uma dificuldade. Tá? Então somos igrejas. Tá? É aí que vai fazer diferença. É aí que o grupo vai criar a maturidade. É aí que o grupo vai entrar na visão. Amém, amados? Daqui a uns tempos, por exemplo, nós vamos ter aí todo mês uma célula por mês para arrecadar alimento para ajudar os membros da igreja e os participantes das células. Vamos ter mais no futuro. Só que isso é com maturidade. Glória a Deus. Ponha-se de pé, amados. Eu quero estar orando juntamente com os irmãos nesta noite, para que o Espírito de Deus possa nos conduzir com maturidade, e que quando as oportunidades surgirem diante de nós, a gente não empurra o irmão para o próximo, não. Se eu tenho condição de ajudar, mais para frente nós vamos ver aqui que a Bíblia diz: olha, aquele que tem condição de ajudar o seu irmão e não ajudar, está cometendo pecado. Você tem condição, o irmão está passando necessidade, você tem condição de resolver o problema desse irmão e você não resolve, é pecado. Eu sei, irmãos, que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas pendências, né? Todos nós temos os nossos, a nossa parte melancólica, de mole, mas temos a nossa parte dura, turrão, né? Que o Espírito de Deus esteja nos dirigindo, nos ensinando, para que possamos aprender a sermos maleáveis, né? E conduzir o reino de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Espírito Santo de Deus, vamos orar. Nesta noite, meu Pai, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, na sua presença. Manifesta, meu Deus, a sua glória entre nós. Ó Deus, traz sobre as nossas vidas, Pai, meu Deus, um banho de amor, de graça, de unção. Ensina-nos a amar. Ó Pai, desperta as nossas vidas. Meu Deus, traz sobre a minha vida, ó Deus, um batismo de amor,
Deus, dai-me graça para continuar suportando os mais fracos. Senhor, dai-me humildade. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus maravilhoso. Tu és um Deus bondoso. Por isso, Espírito Santo, eu clamo nesta hora, eu invoco, meu Deus, aleluia, a tua presença, ó Deus, sobre a vida de cada membro desta igreja. Sopra nestes dias, sopra, meu Deus, o teu fogo, sopra a sua graça, para trazer, meu Deus, avivamento, ó Deus, em cada coração. Jesus maravilhoso, na autoridade do céu, Pai, eu clamo agora, vem Espírito Santo de Deus, Senhor, trazer um batismo de amor, um batismo de graça, de alegria, que verdadeiramente, meu Deus, aleluia, as mãos do Senhor sejam estendidas sobre nós, para trazer vitória, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito Santo, aleluia. Oh, Espírito